Nessa aula, eu vou fornecer mais alguns exemplos, lembrando que na parte 1 nós fizemos uma revisão sobre a primeira lei da termodinâmica e eu apresentei também alguns exercícios, alguns exemplos sobre o assunto. Então vamos lá. Exemplo 4. Em uma transformação gasosa, um sistema termodinâmico perde 250 calorias e um trabalho de 400 joules é realizado pelo sistema. Letra A. O volume do gás aumentou ou diminuiu? Letra B. Determine a variação da energia interna do gás. Letra C. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? De acordo com o enunciado, o gás perde 250 calorias e um trabalho de 400 calorias é realizado pelo sistema. Então, a letra A, o volume do gás aumentou ou diminuiu? Vamos observar. Seu trabalho é realizado pelo sistema, ocorre uma expansão. Então, o trabalho é positivo. Nesse caso, o volume do gás aumentou. Foi uma expansão, 400 joules. A quantidade de calor, de acordo com o enunciado, o sistema perde 250 calorias. Então, menos 250 calorias em joules, menos 1000 joules. E vamos então determinar a variação da energia interna. Variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Quantidade de calor, menos 1000, ele perdeu, menos o trabalho, 400. Então, o ΔU é igual a menos 1.400 joules. ΔU menos 1.400 joules. Como o ΔU é negativo, a temperatura diminui. Exemplo 5. Percebam agora que o exemplo 5 é um pouco diferente. Agora nós temos um gráfico. Vamos primeiro fazer a leitura do enunciado. Um gás ideal sofre uma determinada transformação, conforme mostra o gráfico abaixo. Considere que no processo A, B, C, o gás recebeu 80.000 joules de calor. Então, esse gás recebeu 80.000 joules de calor. Dados 1 atm igual a 100.000 pascal. No sistema internacional, 1 atm significa uma atmosfera, mas no sistema internacional nós não utilizamos o atm, nós utilizamos pascal. Então, 1 atm equivale, vamos utilizar aqui 1 atm, 100.000 pascal. A. Qual é o trabalho? Determine o trabalho realizado pelo gás. B. Determine a variação da energia interna do gás. Vamos observar aqui, pessoal, no gráfico, os eixos. Nesse eixo, nós temos a pressão em atm. Então, quando você for efetuar algum cálculo, se você utilizar o sistema internacional, você não vai utilizar o atm, você vai utilizar Pascal. De A até B, então você, aliás, tem a pressão e o volume em metros cúbicos. Metro cúbico está no sistema internacional. Então vamos analisar o que acontece. De A até B, o gás expandiu. Então, esse gás, ele sofreu uma expansão, mantendo essa pressão constante. Ele sofreu uma expansão isobárica. Ou seja, ele expandiu, mantendo a pressão constante. A pressão foi sempre a mesma de A até B. De B até C, ele ainda sofre uma expansão,
Por quê? Porque em B o volume é 0,5 e em C o volume é 0,8. Então, de A até B é expansão e de B até C também é expansão. Numa expansão, o trabalho é positivo. Como vamos determinar o trabalho? Nesse caso, num gráfico, basta calcularmos a área. Então, nós temos aqui a pressão em ATM, vamos lembrar, um ATM 100.000 Pascal. De A até B é uma expansão, vamos calcular essa área, a área desse retângulo, base vezes altura, a base 0,2 até 0,5 é 0,3, a altura 100.000, um ATM 100.000. Então, o trabalho realizado pelo gás de A até B é igual a 30.000 joules, que equivale, que é igual a essa área. O trabalho realizado pelo gás de B até C é dado por essa área. Observem que a área até o eixo do volume, não é só essa áreazinha aqui, ó, que eu estou selecionando, é toda essa área. Toda essa área até o eixo do volume. Essa figura é um trapézio. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior, 100.000, mais a base menor, 40.000, vezes a altura, 0,3, 0,5 até o 0,8, dividido por 2. Isso vai dar 21.000 joules. Somando as áreas, o trabalho positivo, porque houve uma expansão, observem aqui, foi de 0,2 até o 0,8, o trabalho de A até C, ABC, é o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C. Então, o trabalho realizado pelo gás foi igual a 51.000 joules. A letra B, determine a variação da energia interna do gás. De acordo com o enunciado, esse gás recebeu 80.000 joules de calor. Então, vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual calor menos o trabalho. A quantidade de calor é igual a 80.000, o trabalho é igual a 51.000, 80.000 menos 51.000, 29.000 joules. Exemplo 6. Nesse exemplo 6, aparece um termo que nós já comentamos em sala de aula, e é uma transformação que pode ocorrer em gases, que é uma transformação adiabática. O que caracteriza uma transformação adiabática é uma transformação em que não ocorre troca de calor. Então, nós temos a seguinte questão, o seguinte exemplo. Em uma expansão adiabática, um gás realiza um trabalho de 40 joules. Determine a variação da energia interna do gás. Então, nós temos uma expansão, mas essa expansão acontece sem que ele troque calor. Como nós sabemos disso? Pelo enunciado. Transformação adiabática, nós podemos pensar num recipiente isolado ou num processo em que ocorre muito rapidamente. Sobre a transformação adiabática, vamos falar isso nas próximas aulas. Mas o que é importante você saber agora é que uma transformação adiabática não troca calor, o calor é zero. Então vamos lá, o gás realizou um trabalho, ou seja, houve uma expansão. Numa transformação adiabática, a quantidade de calor é zero. O trabalho positivo, 40 joules. ΔU igual calor menos o trabalho. O calor é zero.
menos 40 joules. Então, ele realizou um trabalho de 40 joules, ele não ganhou nem perdeu calor. De onde veio essa energia? Ele conseguiu realizar trabalho porque ele diminuiu a energia interna. Então, ele realizou um trabalho de 40 joules, mas o gás diminuiu a temperatura, ele esfriou. Por quê? Porque o ΔU, nesse caso, é negativo. Então, para realizar esse trabalho de 40 joules, houve uma diminuição de 40 joules da energia interna. Exemplo 7. Um determinado gás realiza uma expansão isotérmica. Pelo enunciado, já sabemos que o trabalho ele é positivo. Por quê? Porque é uma expansão. Letra A, represente graficamente, em um gráfico da pressão em função do volume, a transformação termodinâmica descrita. Letra B, determine o trabalho realizado pelo gás na expansão. E a letra C, o gás ganhou ou perdeu calor. Numa transformação isotérmica, vamos lembrar da nossa aula sobre gases, da lei de Boyle-Mariotti, em que quando você tem uma transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se eu multiplicar a pressão pelo volume, eu sempre terei o mesmo valor. Então, quando o volume aumenta, para que o produto seja sempre o mesmo, a pressão deve diminuir. Aqui eu tenho um gráfico, o gráfico que representa uma transformação isotérmica. A temperatura do A é a mesma do B. Por quê? Porque se eu multiplicar a pressão do A pelo volume do A, vai ser igual à pressão do B vezes o volume do B. Numa transformação isotérmica, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Então, nós temos esse gráfico. Essa é a letra A. Na letra B, a letra B solicita que se calcule o trabalho realizado pelo gás na expansão. Podemos observar que o gás expandiu. Ele sai do volume A, vai até o volume B. O que nós temos que fazer é calcular essa área. Mas essa figura, você tem aqui um retângulo, você até conseguiria calcular a área do retângulo, mas que figura é essa? Ela não é um triângulo. Então, como nós poderíamos calcular essa área? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a definição de trabalho. O trabalho ele é dado pela integral de P dV, de VA até VB. Então, vamos observar o seguinte, que a pressão, de acordo com a equação Lei Geral dos Gases Perfeitos, PV igual a nRT, como você tem uma transformação isotérmica, vamos imaginar que o número de mols é constante, N é constante, R é constante, T é constante. Então, tudo isso é constante. Então, P vezes V é sempre constante. Quando eu aumento o V, diminuo o P. Então, o P é uma função de V. Ele depende do volume. De tal forma que podemos escrever que a pressão é dada por nRT sobre V. Lembrando que esse nRT é uma constante. Então, nós temos uma equação da pressão que ela depende do volume. E nós vimos lá na parte 1 que o trabalho é dado pela integral de P dV, de VI até VF. No caso, VA, que é o volume inicial, e VB, que é o volume final. Essa pressão, ela depende do volume. Então, eu vou substituir isso pela equação nRT sobre V, nRT sobre V. N é constante, R é constante, T é constante. Essas letras vão para fora da integral. Nós teremos que o trabalho é igual a nRT integral dV sobre V.
é uma integral amplamente conhecida. Temos, então, que o trabalho é igual a nRT, ln de VB, menos ln de VA. De acordo com a propriedade da subtração, os logaritmos, ln de VB por ln de VA é a mesma coisa que ln de VB por VA. Então, o trabalho numa transformação isotérmica é dado por nRT vezes ln de VB sobre VA. Esse valor fornece o valor dessa área, toda essa área que nós temos no gráfico. E aí nós já podemos observar o seguinte: o volume em B, nesse exemplo, é maior do que o volume em A. Então, esse termo é positivo. Como isso aqui é positivo, o trabalho também será positivo. Então, lembrem, numa transformação isotérmica, ou seja, uma transformação em que a temperatura é constante, o trabalho é dado por nRT, a temperatura, quando nós trabalhamos com gases, sempre em Kelvin, vezes logaritmo natural de VB por VA, ln de VB por VA. A letra C faz a seguinte pergunta: o gás ganhou ou perdeu calor? Vamos relembrar a primeira lei da termodinâmica. ΔU igual calor menos trabalho. O ΔU depende da temperatura. E nós podemos observar aqui no gráfico que a temperatura é sempre a mesma. Então, em uma transformação isotérmica, ΔU é zero, como já afirmamos na parte 1. Então, esse ΔU é zero. Zero é igual calor menos trabalho. Então, nessa transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Como isso é uma igualdade, se o trabalho for positivo, o calor também é positivo. Nesse caso, nós já calculamos a equação do trabalho nessa expansão. Podemos afirmar que o calor, nesse caso, é nRT ln de VB por VA. Como o trabalho é positivo, o calor também será positivo. Isso implica que o gás recebeu calor. Agora vejam que interessante esse exemplo. Nós temos um sistema em que o gás ganha calor, mas não aumenta a temperatura. A temperatura ela não aumentou nem diminuiu. Vamos pensar em termos de energia. Foi fornecido calor para o gás. O que ele fez? Ele usou isso na realização de trabalho. A mesma quantidade de calor que ele recebeu, ele usou no processo de expansão. Por isso, o ΔU é zero. Exemplo 8. Esse é o último exemplo dessa parte. Então, no exemplo 8, nós temos um ciclo. A, B, B, C, C, D e D, A. No exemplo 8, vamos ler o exemplo 8. Apresenta-se no gráfico a seguir um ciclo ABCDA, realizado por 5 mols de um gás monatômico. Letra A. Determine a temperatura do gás nos estados A, B, C e D. Letra B. Determine o trabalho nos trechos AB, BC, CD e DA. E determine o trabalho realizado pelo gás no ciclo ABCDA. Quando nós estudamos a termodinâmica, muitas máquinas térmicas, elas realizam processos cíclicos. Então é muito importante nós compreendermos esses ciclos. O que significa cada etapa? O sistema ganha calor, perde calor, realiza trabalho, aumenta a temperatura, não aumenta a temperatura? Então vamos lá. Nós temos aqui a pressão, nesse caso já está no sistema internacional, então a pressão em 10 elevado a 5 Pascal e o volume em metro cúbico. De A até B, o que acontece de A até B? Observem que de A até B o volume é o mesmo.
Então, o volume é o mesmo de A até B. A pressão aumentou. De B até C, observem que a pressão é sempre a mesma. Aqui nós temos uma expansão isobárica. De C até D, ocorre ainda uma expansão, pois o volume em C é 0,2 e o volume em D é 0,5. Então, nós temos uma expansão. Mas, será que essa é uma expansão particular? Vamos observar o produto pressão vezes o volume. Pressão aqui é 1, volume 0,2. Então, P vezes V é 0,2. Pressão aqui, 0,5 vezes 0,4, 0,2. Nesse ponto, pressão 0,4, volume 0,5, 0,2. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui no gráfico, eu selecionei 3 porque eu tenho esses dados já colocados aqui. Sempre o produto pressão pelo volume será igual. Isso significa que nós temos uma transformação isotérmica. Então, de A até B, ele aumentou a pressão. De B até C, ele expandiu isobaricamente, mantendo a pressão constante. De C até D, sofreu uma expansão, mantendo a temperatura constante, ou seja, a temperatura é uma expansão isotérmica. De D até A, ele mantém a pressão e diminuiu o volume. Então, de D até E é uma compressão isobárica. Para a gente resolver, nós vamos utilizar a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Essa equação nós já vimos em aulas passadas, PV igual a nRT, deduzimos essa equação, chegamos nessa equação. De acordo com a questão, você tem 5 mols, PV, nRT, pressão 40.000, lembrem desse valor, 10 na 5 Pascal. O volume 0,1, vamos colocar aqui para saber a temperatura em A, 40.000 vezes 0,1, é igual a 5 mil de mols, R, constante, vezes a temperatura em A. Então, a temperatura do gás em A, 96,22. Para calcular a temperatura em B, C e D, utilizamos o mesmo raciocínio. Utilizamos os valores. Observem agora que em B a pressão é 100.000, o volume 0,1. Vamos voltar aqui, pessoal. Volume 0,1. Então, temos 10.000 igual a 41,57, temperatura B. A temperatura em B é 240,56. Observem no gráfico. O que ocorreu nesse gráfico? Ele manteve o volume constante, a pressão aumentou. Como a pressão aumentou, a temperatura também aumentou. Então, manteve-se o volume do gás constante, mas a temperatura do gás ela aumentou de 96,22 para 240,56. Depois, manteve-se a pressão constante, uma transformação isobárica, aqui é isovolumétrica, aqui é isobárica. A temperatura em C, substituindo os valores, agora o volume é 0,2, 100.000 vezes 0,2, 20.000 igual a 41,57, a temperatura em C, 481,12. Como produto PV, PC, VC é igual a PD, VD, nós podemos observar que a temperatura do C é a mesma do D, 481,12. Então, esse processo de C até D é uma expansão isobárica. Essa é a letra A. A letra A solicitava a determinação da temperatura. A letra B, determine o trabalho nos trechos AB, BC, CD e DA.
No gráfico, podemos observar que de A até B, o volume permanece constante. Como não ocorre variação do volume, o trabalho é zero. Então, o trabalho de A até B é zero, é uma transformação isovolumétrica. De B até C, basta calcularmos essa área, ou utilizarmos P vezes dV, porque é uma transformação isobárica, a pressão 100.000, a variação de volume 0,1, trabalho positivo, porque é uma expansão, 10.000 joules. De C até D, nós temos que calcular essa área aqui. Vamos lembrar que nesse caso, como é uma transformação isotérmica, nós temos uma equação que permite calcular esse trabalho. Então, o trabalho de C até D é dado por nRT C até D, ln de VD, que é o final, por VC, que é o inicial. 5 vezes 8,314 vezes 481,12 vezes ln de 2,5. O trabalho de C até D é igual a 18.325,96. Aqui, basicamente, foi apenas substituir os valores. Trabalho positivo, expansão. E D até A. De D até A, podemos utilizar também, como a isobárica P vezes dV, ou a área, vai ser a mesma coisa. A pressão, 0,4 vezes 10 na 5, 40.000, vezes a variação de volume, menos 0,4. Agora nós temos um trabalho negativo, menos 16.000 joules. Esse é o trabalho de D até A. Muito bem, então agora o que ele pede na questão é o trabalho de A até B, B até C, C até D, D até A e o trabalho total. O trabalho de A até B é zero. Por quê? Porque não houve variação de volume. O trabalho de B até C é igual a 10.000. Essa área. O trabalho de C até D é essa área aqui, ó. 18.325,96. E o trabalho do A, menos 16.000. Então, se eu calcular essa área total, que eu estou selecionando aqui com o mouse, e diminuir dessa área aqui, sobra essa área aqui, que eu até coloquei uma cor diferente. Essa área fornece o trabalho do ciclo. Então, o trabalho do ciclo, a gente vai somar o trabalho de A até B, mais B até C, mais C até D, mais D até A. Somando tudo isso, é o trabalho do ciclo, que equivale a essa área aqui, que está preenchida, 12.325,96. Trabalho positivo. Observem que esse ciclo, a gente tem um sentido horário. No ciclo, A até B, B até C, C até D, D até A. Essa área BC, CD, ela é maior que DA. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos um ciclo AD, DC, CB e BA, nós teríamos o mesmo valor, só que um valor negativo. Por quê? Porque esse trabalho aqui, AD, seria positivo e o restante aqui, DC, CB, seria negativo. BA não teria trabalho. Então, isso é importante a gente analisar quando é uma expansão e quando é uma compressão.